Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, 23 de fevereiro. A tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo. As buscas por desaparecidos entraram no 5º dia e se concentram na Vila Saí. Mais de 14 toneladas de lixo hospitalar de Portugal são apreendidas pela Receita Federal no porto de Suape. O governo federal anunciou um novo fechamento do espaço aéreo na terra Yanomami. E ainda, ações de solidariedade ajudam a diminuir o desperdício de alimentos e a fome de muitas famílias. Agora, no Brasil TV. As buscas por vítimas no litoral norte de São Paulo parecem longe de terminar e já tem morador de área de risco pensando em voltar para casa. O Bruno Tavares acompanhou hoje de manhã o 5º dia de buscas na Vila Saí. Hoje as equipes de resgate isolaram os 2 principais pontos de busca. Esse aqui, onde dezenas de casas foram destruídas, a gente agora não consegue mais passar. Homens do Exército colocaram essa fita para a gente não avançar para esse ponto onde máquinas e também as equipes de resgate seguem trabalhando. Tem bastante entulho aqui no acesso. Daqui para frente só as equipes de resgate podem passar. Desde cedo os moradores estão vindo lá de cima das casas que ficam mais ao alto aqui da encosta e trazendo o que é possível, eletrodoméstico, várias geladeiras, tem forno de micro-ondas, uma cadeira de cabeleireiro, vários e vários botijões de gás. Tudo que as pessoas podem, elas vão recolhendo para continuar a vida a partir de agora. Desde cedo, cara. Desde cedo estamos tirando tudo lá de cima. O básico mesmo, tem muita gente que tem muita coisa ainda aí em cima aí, tentando tirar, salvar o que pode, né? Aí estamos aí. Vai para onde? Rapaz, até agora ninguém sabe, né? Até agora ninguém tem destino certo ainda não. Mas onde vocês vão deixar essas coisas? Nós estamos deixando ali na barra ali. Até saber o que nós vamos fazer, o nosso destino aí a partir de agora aí. Tem muita coisa ainda, Marco? Tem muita coisa para tirar ainda, né? Tem muita gente que vai perder muita coisa também, né? Tem gente que perdeu foi a vida, né? Passar com cuidado aqui, ó. Mais uma família tirando um eletrodoméstico, máquina de lavar. O morador deixou a gente subir aqui na laje dele para mostrar o trabalho de buscas ali. Vamos ver se a gente consegue observar. Por aqui? Ó, dá para ver bem o deslizamento daqui. Quantidade de terra que desceu. Onde que é melhor? Aqui. Ali, ó. As máquinas vão tirando a terra, a lama e continuam fazendo as buscas. Ô Jorge, você tá aqui a uns 50, 100 metros de onde caiu o barranco, né? 100 metros. Como é que foi naquele dia? Aquele dia foi terrível, foi terrível. Não dá nem pra gente pensar. Foi feio. Você estava dormindo? Estava dormindo. Acordei a vizinhança gritando. E gente morrendo, gente descendo, e outros pegando. E nós descemos a ladeira aqui correndo para percudir o povo. Há quantos anos você mora aqui? Moro aqui nessa casa mesmo há 20 anos. Você não tem medo de morar tão perto da encosta? Nunca aconteceu. A primeira vez. Nunca esperava. Ninguém aqui esperava isso aí. Esses morros aqui nunca desceu nada. Ninguém esperava acontecer isso. Então, mas acontece. Aqui todo dia que eu saía aqui, eu olhava a casa dos meus amigos ali. Hoje eu saio aqui, só vejo lama. Meus amigos foram embora. O último trecho totalmente interditado da rodovia Rio Santos foi liberado parcialmente, mas só para as equipes de emergência e para a entrega de doações. Foram 5 dias de pista totalmente soterrada e a abertura parcial da estrada revelou que ainda há muito trabalho a ser feito. O trecho da Rio Santos, na Praia Preta, era o último totalmente interditado depois das chuvas do último fim de semana. Mas equipes de manutenção ainda trabalham para tirar a enorme quantidade de lama do asfalto. Apesar da desobstrução da pista feita no fim da tarde de ontem, o trânsito por aqui continua limitado. Somente veículos de emergência, equipes de trabalho e doações estão passando, mas de forma controlada. Os outros motoristas, como moradores da região e turistas, não estão passando e estão sendo orientados a retornar.
Quem vem de São Sebastião, sentido Bertioga, está sendo parado no quilômetro 174. Este morador do bairro Camburi não conseguiu seguir para Juqueí. Como é que está a situação aí? Está difícil? Não está passando? Mas não está passando o carro, né? Tem que retornar de novo. Foi a mesma situação deste outro motorista. Pelo que falaram aí, só vai liberar mais tarde, eu acho. Aí vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Nós conseguimos passar pelo trecho junto com um comboio, que foi organizado hoje de manhã pelas equipes que trabalham no local. No caminho, vimos este carro que foi arrastado junto com o deslizamento. A rodovia Rio Santos agora tem 13 pontos de interdição parcial entre os municípios de Bertioga e Ubatuba. A maior parte das interdições ainda está no trecho de São Sebastião. Mas quem precisa sair do litoral precisa ficar atento. Como o tráfego no trecho da Praia Preta ainda é restrito, quem estiver mais ao sul, como na praia de Juqueí, ainda precisa seguir pela Rio Santos até chegar ao sistema Anchieta Imigrantes. Quem estiver mais ao norte, na região de bairros como a Vila do Saí, precisa seguir pela Rio Santos, sentido Caraguatatuba, e depois pegar a rodovia dos Tamoios. Mas o motorista precisa se preparar para situações como esta, na altura da praia de Toque-Toque Grande, onde desde o temporal a água de uma cachoeira continua invadindo a rodovia, o trânsito segue com operações de pare e siga. Já está em São Sebastião o navio de guerra da Marinha que vai ajudar no atendimento e no resgate das vítimas. Oi, Eric, o navio Atlântico, que é o maior da Marinha do Brasil, atracou aqui em São Sebastião por volta de meio-dia. Dentro dele estão montadas 3 tendas para atendimentos médicos, que vão ajudar como estrutura de hospital de campanha. Uma delas destinada à UTI, outra para enfermaria e outra para atendimentos odontológicos. A Marinha informou que essas 3 estruturas podem ser ampliadas, chegando até a 8 tendas, que vão ter a capacidade de atender até 200 pacientes, caso seja necessário. Além disso, o navio trouxe diversos equipamentos, helicópteros, máquinas que podem ajudar na liberação de estradas e também ajuda as vítimas que ainda estão em áreas isoladas. A Marinha já ontem também havia enviado uma outra embarcação de um porte um pouco menor que está ajudando as pessoas que estão em áreas isoladas a terem acesso a mantimentos, suprimentos e também o próprio resgate dessas pessoas. Aqui de São Sebastião, Laurene Santos. Foi localizado o corpo do rapaz que estava desaparecido desde a queda de uma ponte para pedestres na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olá, Eric. O corpo foi encontrado na manhã de hoje na Praia Azul, em Passo de Torres, Santa Catarina. Uma pessoa que caminhava à beira-mar viu esse corpo por volta das 6 horas da manhã e acionou as autoridades catarinenses. A família de Brian foi até lá e a mãe reconheceu o corpo como sendo do filho que estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira, após o rompimento dessa ponte pêncil, que fazia a ligação para pedestres entre Torres, aqui no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, Santa Catarina. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Araranguá, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as polícias civis abriram inquéritos para investigar o caso. Aqui, em solo gaúcho, o Instituto Geral de Perícias já se manifestou com as primeiras análises dos laudos preliminares sobre os motivos da queda da ponte. Informalmente, já é dito que a situação dos cabos, que estavam oxidados, enferrujados, contribuiu para a queda da ponte. No lado catarinense, o delegado Maurício Preto afirma a mesma coisa e diz que vai investigar todos os possíveis, inclusive as autoridades públicas. Um homem foi preso no interior de São Paulo por falsificar, adulterar e vender bebidas alcoólicas. Olá para você que acompanha o Brasil TV. Esse caso absurdo foi registrado em São Manuel, que fica a 260 quilômetros da capital. Hoje pela manhã, a Polícia Civil foi cumprir um mandado de prisão contra um homem por violência doméstica. E quando chegou na casa dele, se deparou com uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, adulteradas e falsificadas, que eram vendidas no comércio local. Centenas de garrafas vazias, xaropes que eram usados para dar sabor às bebidas, além de medidores e lacres falsos, foram apreendidos pela polícia. Além do cumprimento do mandado de prisão por violência doméstica, o homem também foi preso em flagrante pela adulteração, falsificação e venda de bebidas alcoólicas. A pena para esse tipo de crime vai de 4 anos a 8 anos de prisão. O homem prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil e depois foi encaminhado para a carceragem. Adriano Baracho para o Brasil TV.
O golpe do boleto falso já é antigo, mas os golpistas estão atualizando a maneira de agir. O que continua a mesma coisa é o prejuízo e a dor de cabeça para quem cai nessas armadilhas. Depois de passar o começo da pandemia em plantões e rotinas exaustivas, Sueli conseguiu juntar o dinheiro que faltava para quitar o apartamento próprio. Era outubro de 2021 e ela entrou em contato com o banco para saber como poderia fazer o pagamento. Eu não tenho certeza se eu liguei para o número indicado ou se eu liguei por engano, só sei que eles vieram falar comigo no WhatsApp e ali no WhatsApp eu acabei passando os meus dados e tudo. Para mim era eles me convenceram que era o banco, com logo, com tudo direitinho. Os bandidos negociaram um desconto e o valor final do boleto ficou em R$90 mil. Sueli teve o cuidado de ir pagar diretamente na boca do caixa do banco, que era correntista, e nem lá conseguiram identificar a fraude. 15 dias depois eu descobri que era uma fraude, né? Liguei para o meu gerente de novo, até porque as prestações estavam se aproximando e não sumia. Aí eu liguei para o gerente, ele, a senhora pode me mandar o comprovante? Eu falei, mas eu já te mandei. Aí ele falou assim, não, me manda de novo. Aí eu mandei, ele, a senhora aguarda que eu retorno. Passou 10 minutos, eu estava me arrumando para ir para o plantão, aí ele me liga e fala, dona Sueli, eu sinto muito, mas a senhora caiu numa fraude. Ela ainda está tentando reaver o prejuízo e hoje move uma ação contra o banco. A Cláudia Mara e o marido acreditaram que estavam quitando o carro. Entramos na internet, entramos lá, buscamos BV Financeira, quitação de veículos, e automaticamente veio o WhatsApp e a atendente pediu o nosso CPF, pediu o CPF, informei o CPF, ela confirmou todos os dados certinho do nosso veículo que está financiado e gerou o boleto para pagamento. E quando eu entrei em contato, pelo WhatsApp, a atendente falou que houve um problema e que não tinha sido feita a quitação do veículo. Aqui no Rio de Janeiro, a cada 24 horas é registrado um estelionato na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil. Esses números são do Instituto de Segurança Pública e mostram que esse tipo de crime só vem aumentando nos últimos anos. Em 2021, foram registrados mais de 71 mil estelionatos. Em 2022, esse número saltou para 123 mil. O golpe do falso boleto se tornou tão comum que a Federação dos Bancos precisou agir. Criou um sistema para registro dos títulos de cobrança dentro de normas exigidas pelo Banco Central, o que inibe a adulteração de boletos físicos. Mas os especialistas alertam que os golpistas sempre tentam outras formas. O site do Serasa emitiu um alerta para o mesmo problema. Lá eles apontam 3 sinais para identificar um boleto falso, como o código de barras duvidoso, o beneficiário desconhecido e a impossibilidade de leitura do código de barras. Quando dá erro, não se consegue ler e se pede para digitar aquela numeração, tenta evitar a digitação da numeração. Se o cliente pagou um boleto e descobriu que aquele boleto é um boleto fraudado, ele deve procurar uma delegacia de polícia, registrar essa ocorrência. Qual é a segurança que temos? Nenhuma. Agora somos obrigados a recorrer à justiça para poder reaver o nosso dinheiro e sem quitação do veículo. É um absurdo. Nós entramos em contato com o Banco BV, mas ainda não tivemos retorno. Agora, olha só essa história. A polícia de Minas Gerais está em busca de 2 homens que assaltaram uma obra da Prefeitura de Contagem ontem à noite. O crime foi nesse canteiro de obras da Prefeitura de Contagem, no bairro Camargos. O vigia, que estava sozinho, contou para a polícia que foi rendido pelos 3 criminosos. Os homens chegaram a dizer que iriam fazer uma entrega no local. Como não conseguiram convencer o vigilante, eles usaram uma faca para ameaçá-lo. Como já era mais de 9 horas da noite, eu estranhei. Eles não me falaram nada, que ia entregar óleo aqui. Na hora que ele começou a chegar mais perto, ele já falou que era um assalto e já chegou os outros 2 meliantes já. Aí o outro já veio com a faca me falando que era um assalto. Na hora da fuga, os bandidos prenderam o vigia da obra dentro de um container. Quando esse homem percebeu que os bandidos já não estavam mais no local, ele conseguiu fugir por uma janela e chamou a polícia. Os militares começaram as buscas pela região e conseguiram prender no bairro Vila Samag um dos envolvidos no roubo. Esse homem de 35 anos confessou ter participado do crime. Segundo a polícia, o homem
homem preso tem passagens por homicídio e receptação. Com o criminoso, os militares apreenderam parte do material roubado: 2 baterias, fios de cobre, um alicate, uma chave inglesa, além de estacas de ferro. O carro que foi usado no crime também foi apreendido. Percebe-se que ele é um indivíduo contumaz, né, na prática de crimes, e ele estava utilizando uma Fiat Strada com queixa de roubo, né? Ela foi roubada na data de ontem no Jardim Piemonte. A polícia segue com as buscas para encontrar o restante do material roubado e os outros 2 suspeitos que fugiram. A Receita Federal apreendeu um container com mais de 14 toneladas de lixo hospitalar no Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco. De acordo com a Receita, a carga veio de Portugal. Havia, por exemplo, seringas e bolsas de sangue usadas. O importador tinha declarado que trazia um material plástico. A mercadoria vai ficar em posse da Receita até que o importador seja intimado a fazer a devolução para o exterior, como prevê a lei. A Receita não divulgou o nome da empresa envolvida em razão do sigilo fiscal. O governo federal vai fechar mais uma vez o espaço aéreo na terra indígena Yanomami, em Roraima, em abril. A data foi definida numa reunião entre os Ministérios da Justiça e da Defesa. A Giovana Teles tem as informações. A reunião foi aqui no Ministério da Defesa e a ideia inicial do governo era manter aberto o espaço aéreo na terra indígena Yanomami até maio. Mas depois dessa reunião, os ministros decidiram antecipar a data e vão fechar o espaço aéreo na região no dia 6 de abril. O objetivo é forçar a saída de garimpeiros que ainda estão na área. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou também que as ações dos agentes de segurança vão se intensificar a partir de agora. Como há ainda 2 ou 3 áreas em que as pessoas estão insistindo, nós vamos nessa nova fase haver, no dia 6 de abril, o fechamento do corredor, no que se refere ao tráfego aéreo, e nós vamos agora, já na próxima semana, intensificar prisões das pessoas que ainda estão, infelizmente, descumprindo a lei e fazendo garimpo no território Yanomami. Segundo o ministro, agora menos de 1.000 garimpeiros estão no território. Antes, a estimativa do governo era de cerca de 15.000. As equipes de saúde continuam prestando assistência e resgatando indígenas desnutridos e com malária. Ontem à tarde, profissionais da Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI, resgataram de helicóptero 9 indígenas com malária, 5 crianças e 4 adultos. Eles estavam em uma comunidade distante e foram levados para um posto de atendimento em Surucucu. De acordo com o boletim da CESAI, até ontem foram identificados 27 indígenas com malária. 4 morreram nessas últimas semanas por causa da doença. A seguir, o carnaval acabou e para muitos pernambucanos o ano começa agora. Carnaval acabou, pelo menos oficialmente. E aí chegou a hora dos turistas voltarem para casa. Só hoje, mais de 50 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Rio. Tem o Fulião que ama os blocos de rua, o Fulião que ama as escolas de samba e aqueles que curtem de tudo. A gente foi na Sapucaí e a gente também aproveitou os blocos de rua. Muito legal, muito bom, uma emoção indescritível, muito legal. Mas para todos eles, o carnaval tem um defeito incorrigível, ano após ano: acaba. A parte ruim é voltar para casa, sempre. E são muitos nessa missão. 90 mil carros devem cruzar a ponte Rio-Niterói de volta à capital. Outros 52 mil vão passar pelo sentido oposto. Isso só hoje. Mais de 50 mil pessoas são esperadas aqui ao longo do dia. Muitas delas com o mesmo destino: o descanso, depois de tantos dias na folia. Cansada, muito cansada, andamos muito, mas foi incrível. Todos os dias a gente curtiu pra caramba, a gente foi em bloquinho de rua todos os dias, a gente gostou muito dos bloquinhos do centro, foi incrível, a sensação é maravilhosa. É claro que nem todo mundo ama o carnaval, mas nem por isso o Rio deixa de ser um bom destino. A gente não foi no carnaval não, a gente foi mais de turista. Aí a gente tá voltando para São Carlos, São Paulo.
A gente cansou fisicamente, mas descansou psicologicamente. Entre tanta gente indo e vindo, alguns sortudos se destacam. Para eles, restam mais alguns dias de folga. Vou dar um passeio em Minas, uma visita familiar, tá? Carnaval é maravilhoso, né? Agora eu vou pra praia, vou pra casa de família para aproveitar esses últimos dias que eu tenho aí. Em Olinda tem muita gente deixando as casas na Cidade Alta, mas também tem gente que não quer dar tchau. Aí está aproveitando até o último momento a festa nas ladeiras do sítio histórico. Quando tá bom, mas muito bom mesmo, a gente não quer que acabe, né? Por isso que chamam a quarta-feira de ingrata. Mas tem gente que não liga para calendário, não. Uma tuia de gente. Não eram 6 horas da manhã quando o Alto da Sé foi perdendo aquela cara de fim de festa e ganhando o clima de mais um dia de carnaval. Munguzá de Zuza e Thaís para forrar o bucho e tome fogo na canela para disputar uma corrida na ladeira ou para aguentar outra maratona, pulando e frevando. Esse amor e essa energia que faz com que a gente se reconheça, mesmo sem saber o nome de ninguém. As personagens, todo mundo aqui, a gente se encontra até em outros lugares. E a gente sabe quem é. É pelo faro, é pelo amor, é pela aura. Isso é carnaval. A Matuta Raimunda também é inimiga do fim. Eu sou fogosa mesmo. E ela só dança forró ou dança frevo também? Dança tudo, samba é tudo, dança é tudo. Quarta-feira de cinzas é tradição. Bacalhau do Batata, o garçom que criou um bloco para se distrair no dia da folga. Rogério não é médico, mas adota essa fantasia para brincar no Batata. O Bacalhau do Batata foi fundado em 1962, o ano que eu nasci. Eu tenho 60 anos, mas eu venho por aqui desde a época que Batata era vivo. Nada de lamentar. Fulião instigado, olha, é pra frente. A gente que gosta, a gente nem sente o tempo passar. Esse é o espírito, né, Sérgio? Com certeza. Principalmente agora, que é aquele carnaval do recomeço, a retomada, o reencontro das pessoas no carnaval. Isso é que é bonito. Mas tem muito chão ainda até o próximo reinado de Momo. Olinda vai se despedindo de quem a escolheu para viver o sonho do carnaval depois de 2 anos. Hora de arrumar a mudança, fazer as malas e voltar para casa. Mas ano que vem tem mais. Em Salvador, os trios da Quarta de Cinzas também arrastaram uma multidão. O Sérgio Pinheiro acompanhou a despedida do carnaval na cidade. Olá, tudo bem? O Arrastão encerrou oficialmente o Carnaval de Salvador. 4 trios elétricos levaram aí por volta de 4 horas para percorrer os 4 quilômetros do circuito Barra Ondina, que vai do Farol da Barra até aqui o bairro de Ondina, onde eu estou. Quem abriu o Arrastão foi Bel Marques, que pela primeira vez puxou um trio na quarta-feira de cinzas. Na sequência, vieram Léo Santana, Carlinhos Brau, oficialmente, o Carnaval de Salvador teve 7 dias, mas na prática foram 2 semanas de folia aqui nas ruas da capital baiana. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.